E aí, pessoal, tudo certo? Prof. Diogo aqui com vocês mais uma vez e hoje para resolver questões que vocês mandaram no nosso grupo da Polícia Civil do Prepara. Vocês mandaram duas questões mais cedo e aí eu vou resolver aqui com vocês, beleza? Então, vou fazer em dois vídeos diferentes, tá? A primeira nesse primeiro vídeo e a segunda vai ficar no segundo vídeo, mas eu mando as duas no grupo ali para ficar mais organizado só. A primeira questão ela diz o seguinte: com base nos conjuntos A igual menos 5, 1, A raiz de 5, 83, eu acho, 7 e 10. E B igual menos 5, menos 1, raiz de 2, B, 8 e 10. Sabendo que a intersecção com B é igual a menos 5, raiz de 2, 7 e 10, então, e aí a gente tem valores tanto para A como para B. Como resolver essa questão? Bom, primeira coisa que eu quero comentar é, essa formatação tá esquisita aqui. Isso já me abriu o olho, porque depois que eu resolvi a questão, eu vi que as alternativas estavam erradas a formatação também. E aí vamos chegar na resposta juntos e vocês vão entender por que está errada a formatação. Quando a gente tem dois conjuntos aqui, o conjunto A tem um certo número de elementos aqui que estão listados e o B também tem alguns elementos aqui. Quando eu falo A intersecção B, de quem que eu estou falando? Eu estou falando daquele cara que está tanto no conjunto A como no conjunto B. Eu estou falando daquele cara que está aqui no meio, ó. Se A fosse estudar matemática e B fosse estudar português, eu estaria falando do cara que estuda os dois, tanto matemática como português. Isso é intersecção. Intersecção. E a gente representa com o U de cabeça para baixo. Isso é diferente do U de união. Eu vou explicar para vocês depois de resolver a questão, tá bom? Vamos dar primeiro uma atenção para a questão. Quando eu falo A intersecção B, eu estou falando os caras que estão tanto em A como em B. Então vamos fazer uma análise rápida aqui. O menos 5, por exemplo. Em tese, se ele é a intersecção A com B, ele tem que estar tanto em A como em B. Então, opa! Fez sentido. Agora o raiz de 2. Vamos ver qual é que é a do raiz de 2 aqui. Raiz de 2 eles têm que estar tanto em A quanto em B. Mas cadê o raiz de 2 aqui? Não encontrei o raiz de 2 em A, mas ele está em B. Então tá estranho. Então, ou esse raiz de 2 não deveria estar aqui, ou algum desses caras aqui é o raiz de 2. Guarda isso aí na tua cachola. 7. Vamos ver o 7 então. O 7, pela definição, ele tem que estar tanto em A quanto em B. Tá em A? Tá em A. Beleza. Então, até agora tudo bem. Será que o 7 tá em B? Bom, vamos olhar aqui. Não, tá em B. Cadê o 7? Das duas, uma. Ou ele não deveria estar aqui, ou alguém em B é o 7. E o 10? O 10 tem que estar tanto em A quanto em B. O 10 está em A e o 10 está em B. Então, beleza. A gente resolveu aqui e vimos que tá faltando um raiz de 2 aqui e tá faltando um 7 aqui. Só que olha só, a questão ela tá nos dando valores possíveis para A, para resolver o nosso problema. E veja o seguinte, se esse A fosse raiz de 2, ele resolveria o nosso problema. E daí eu teria o raiz de 2 tanto em A como em B. Da mesma maneira que, se o B fosse 7, ele resolveria o meu problema. Por quê? Porque daí eu teria o 7 tanto em A como em B. E aí a nossa definição aqui de intersecção estaria corretíssima. Então a gente pode estabelecer que A, sendo raiz de 2, resolve o nosso problema, e B, sendo 7, resolve o nosso problema. Indo para as alternativas, então, A igual a menos 1, a gente pode cortar, deixando só 3 alternativas com A igual a raiz de 2. Agora, B igual a 7, a gente tem essa alternativa aqui? Nós não temos. Eu consultei o site de questões Laranjinha e ele apontou que a resposta é B. Então, houve um erro de formatação.
ou aqui deveria ser um raiz de 7, ou aqui deveria ser só 7. Então, a resposta final dessa questão, na verdade, seria uma letra F, que fosse A igual a raiz de 2 e B igual a 7. Tá bom? Então, se vocês tiveram alguma dificuldade a mais nessa questão, totalmente justificado, porque é uma questão mal formatada. Eu não sei até agora o que era para ser isso aqui. Se é para ser um 83, um 8,3, um 8 raiz de 8. Pode ser que seja isso aqui, ó. 8 sobre 3, né? Provavelmente era 8 sobre 3. Enfim, uma questão mal formatada, então se vocês tiveram dificuldades, é super normal. O que é importante para mim como professor, que vocês entendam. A definição de intersecção, que é o quê? O cara que tá em A e que tá em B. Se A estudar matemática e B estudar português, eu tô falando do cara que estuda os dois. Então, se o menos 5 é o cara que estuda os dois, eu tenho que procurar ele na aula de matemática aqui, da mesma forma que eu tenho que procurar ele na aula de português. Bom? E aí um colega perguntou se fosse U de união, o que eu deveria responder, né? Qual que seria o conjunto final? O conjunto final de união seriam todos esses caras que aparecem pelo menos uma vez. Então vou apagar aqui a nossa bagunça. Então a gente pode fazer o seguinte. Está todos os caras aqui que a gente tem. O menos 5. Menos 5 aparece aqui, aparece aqui. O que mais? 1. O A, que é o nosso raiz de 2, né? Raiz de 2. O raiz de 5. Esqueci de riscar o raiz de 2 aqui e o raiz de 2 aqui. Raiz de 5 já risquei. O 8 sobre 3, pelo visto. Então, 8 sobre 3. O 7. Eu iria arriscar todos esses caras. O 7, que seria o nosso B também, né? E o 7 aqui. O 10. E o 8. Então seriam todos os nossos elementos que a gente tem aqui. Porque o união, se eu fosse fazer, seria esse cara aqui, ó. Toda essa galera. Então seria a galera que estuda matemática e português, a galera que estuda só matemática e a galera que estuda só português. Ou seja, seriam todos os alunos, a união de todos os alunos. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da explicação. Uma boa parte das dúvidas dessa questão era justamente por conta da formatação. E agora tá resolvido aqui para vocês. Vou gravar aqui a próxima questão e já coloco no grupo para vocês. Valeu!